Olá! Nesta análise, vamos aprender a gerar e selecionar novas ideias. Esta geração e seleção de novas ideias está relacionada com duas pesquisas: a análise de preferências e a análise de segmentação de mercado. A geração e seleção de novas ideias, ela serve para que o analista consiga gerar ideias para um negócio, para seu cliente. Então pode ser uma ideia de um novo produto, um novo serviço, melhorar o produto existente ou o serviço existente. É uma análise puramente de preferências, tá? E posteriormente também você pode fazer uma análise de segmentação de mercado para este público que você vai fazer a pesquisa. Você pode clicar em cada um dos botões de informações para ter mais detalhes sobre cada seção desta página. Basta clicar nesses botões com este ícone I aqui, que é de informações. Você deve preencher todos os campos, os nomes não podem ser duplicados, e caso exista o atributo preço, coloque-o em atributo 1. Nesse caso aqui temos 4 atributos, sempre essa configuração, e os seus respectivos níveis. Então aqui eu vou digitar tudo de novo, vou deixar preço, aqui eu vou digitar uma outra, vou digitar sabor, ocasião de compra e a cauda. Se o sorvete tem cauda ou não tem cauda. É uma pesquisa de preferência, vamos supor que seja para sorvetes. Então, seu cliente tem uma sorveteria, você quer fazer uma pesquisa para entender melhor a preferência desses clientes pelos sorvetes. Então, o atributo preço, veja aqui, se existir o atributo preço, você precisa colocar ele em atributo 1. Tá? Nenhum dos nomes aqui são duplicados, eles não podem ser, e você deve preencher todos esses campos aqui, os 4 preenchidos, como pode-se ver. Aqui os níveis, vamos colocar chocolate para sabor, veja que aqui em cima está o sabor, chocolate, morango, baunilha, vamos supor pistache. Nível aqui R$20, sorvete. Ocasião, a pessoa consome com amigos ou sozinha. O nível 1 aqui para calda, vamos dizer que seja com calda e embaixo sem calda. Você pode fazer isso para qualquer produto. Então, por exemplo, se fosse um pão, né, seria o preço aqui, poderia ser o sabor, a ocasião de compra, né, se é com a família, se é sozinho, se é com amigos. Tá? E aqui, por exemplo, poderia ser embalagem. Embalagem transparente, embalagem biodegradável, qualquer outro tipo de característica em relação à embalagem. Então você pode fazer uma pesquisa para um produto ou serviço. Tá? Ou ainda mensurar, por exemplo, a preferência dos vendedores da sua empresa. Porque isso daqui vai gerar, após uma análise que a gente chama em marketing de análise conjunta. Essa análise estuda o que? As preferências dos consumidores por algum tipo de produto. Nesse caso seria planos de recompensa de vendas, nesse exemplo de vendedores. Após preencher todos os campos aqui seguindo esses pré-requisitos e atendendo a isso daqui também, todas essas dicas, você clica no botão simular perfis. Essa tabela ela vai ser gerada para que você apresente essas preferências para os clientes dessa sorveteria, que é o nosso exemplo. Você deve selecionar 9 perfis e depois clicar no botão download, que é este aqui. Então, você seleciona este perfil. Outra coisa. Clicando aqui no botão de informações, você tem dicas para gerar bons perfis. Sempre atentem-se a essas informações, porque elas são extremamente necessárias para que a análise seja feita de forma correta. Eu vou selecionar 9 perfis aqui de forma aleatória. 9. Veja que aqui ele fala 9 perfis selecionados. Se eu tirar a seleção, fica 8. Aqui fica 9 de novo. Quando você seleciona esses 9 perfis, 10 você não consegue selecionar mais. Quando você clica,
ele não consegue mais selecionar. Desselecionar você consegue e ir para o próximo aqui, por exemplo. Mas selecionar mais de 10 você não pode, ele sempre trava em 10. Você pode gerar essa tabela novamente, clicando no botão simular, sempre que você quiser. E vai escolher os perfis de acordo com o que consta aqui nas dicas em gerar perfis. Você seleciona os 9. Pronto. E clique no botão download. Vai gerar esse arquivo chamado de Plan Cards. Esses perfis que foram feitos através do download aqui que você acabou de gerar, eles vão servir para que você faça a pesquisa com os consumidores. Então, para cada um dos perfis, por exemplo, R$5, sabor morango, ocasião sozinha, a pessoa consome o produto sozinho, e sem calda, cada cliente vai dar uma nota para 9 perfis. Então, por exemplo, eu pego esses cartões que você gerou e vou dar uma nota para cada um deles. Então, esse aqui eu dou nota 2, esse aqui eu dou nota 1, esse eu dou nota 6, esse eu dou nota 10, nota 9, nota 2 de novo, 3, 4 e 10. Para cada um dos perfis, cada cliente deve responder a uma preferência. Então, por exemplo, se for um sorvete de R$20, ele pode dar uma nota baixa. Tá? Eu vou explicar mais detalhadamente no vídeo de importar dados, que é este aqui. Refere-se a isso aqui, importação de dados. Como essa aula somente foi feita para ensinar vocês a como gerar esses perfis, eu vou apenas explicar essa parte de geração e deixar para uma outra oportunidade a parte de resposta de respondentes. Tá? Então, agora que vocês já sabem gerar os perfis, gostaria de tratar um assunto que é relacionado a esta página aqui. Por exemplo, caso você não queira fazer uma pesquisa, vou simular aqui de novo, e queira ter uma ideia sobre do que produzir. Então, por exemplo, veja que ele faz uma geração de perfis com base nos atributos e nos níveis que você colocou aqui. Você pode simplesmente verificar algum que tenha alguma aderência ao seu negócio e colocá-lo em prática, sem fazer nenhuma pesquisa. Ele vai gerar, isso aqui são ideias, novas ideias de produtos. Então, por exemplo, um produto com esse sabor, com essa ocasião de compra, se tem calda, sorvete, ou se não tem calda, a esse preço aqui. E você pode implementar sem fazer nenhuma pesquisa, apenas pela geração de ideias. É recomendado sempre que a pesquisa seja feita, para garantir um bom resultado em relação às preferências e também em relação à segmentação de mercado. Então, essa foi a explicação de gerar e selecionar ideias. Espero que tenham gostado e tenham todos uma boa análise.